Olá! Bem-vindo novamente ao canal do Sem Sentido. Então, hoje eu vou comentar com vocês, né? Vou contar pra vocês o que muitos têm me perguntado na rede vizinha. O porquê que eu vim parar aqui, qual que foi o motivo que eu dei de sair do Brasil. Então, nesse vídeo eu vou contar. Fica aí, aguarda a vinheta e a gente volta. Então, vamos lá no que interessa, né? Eu não vim para Portugal, né? Eu não vim para cá. Não foi no intuito de vamos lá, botar mochilinha nas costas, vamos passear para Europa, desbrandar aquele lugar. Não, não foi bem assim. Começou referente uma amiga minha, uma ex-amiga, né? Na verdade. Que tinha muito tempo que a gente não se via, que morava fora já tinha morado em Portugal e ela foi morar na Inglaterra. Isso. Ela estava em Londres, né? E aí ela já tinha dois filhos e tal. E aí ela me falou que ela queria levar os filhos dela ao Brasil para conhecer, né? Tanto os familiares dela como conhecer o país, né? De origem. E aí ela me perguntou se poderia hospedar na casa da minha mãe. E aí como eu não morava com a minha mãe, né? Eu falei com ela, falei assim, olha, você pode ligar para minha mãe e conversar, mas como eu conheço minha mãe gosta de você, né? E minha família, para quem conhece, sabe que é uma família que não fala não. A minha mãe foi e permitiu, né, ela ir para lá, passar as férias dela, que na verdade seria um mês que ela ia passar lá, que ela ia ir para lá em novembro de 2017, e que ela ia passar por lá, ia ficar lá em casa, que seria só ela e os dois meninos dela. E a mãe dela também iria lá pro Brasil passear, né? Só que aí acabou que ela acabou indo pra casa, né? Meu pai buscou primeiro a mãe dela no aeroporto, que a mãe dela veio na frente. Depois de uma semana ela chegou com os meninos. E aí a mãe dela ia ficar na casa dos parentes dela, né? Das irmãs dela, hospedar. Só que parece que ela teve uma divergência entre eles, não sei. E nem se eu soubesse eu não ia citar, porque não é o que me convém agora. E aí ela foi e perguntou se minha mãe podia, né, hospedá-la também. Óbvio que minha mãe nunca ia falar não, e meu pai não, né? E aí elas ficaram na casa da minha mãe. Lá é um apartamento, aqueles apartamentos antigos aí em Belo Horizonte. Pra quem não sabe, eu sou mineira. E aí ela foi lá pra casa da minha mãe, se hospedou lá. Minha tia, ela mora junto com a minha mãe. E ela tem duas meninas, então ela morava no quarto. Morava no quarto. Óbvio que ela morava no quarto. Ela dormia no quarto ao lado do quarto da minha mãe. Então minha tia abriu o espaço, né? Tirou as meninas da cama e deixou pra ela, a mãe, os meninos dela dormir, porque a gente pensa assim, né? Quem tá de viagem quer descansar também, né? Então eles que fizeram? Começaram a dormir na sala, montaram o colchão no chão, enfim, para dar conforto. A casa é um apartamento não tão grande, mas não é um apartamento tão pequeno. E dependendo da quantidade de pessoas, acaba que o apartamento fica um pouco mais apertadinho. Mas, coração de mãe, né? Quem conhece minha família sabe como que eles são. E aí foi decorrer das coisas, foram caminhando, elas foram ficando lá em casa. Eu trabalhava ainda no hospital oncológico e a gente se via sempre no final do dia. E eu comecei a fazer academia junto com meus pais na época que meu pai pagou pra mim estar fazendo. E a gente foi, fica batendo papo, conversando, tirando muitas fotos. Meu pai sempre saía com os filhos dela, passeava, levava em alguns pontos turísticos de Belo Horizonte, ia pra parque.
Eu tô com a fim de comer uma feijoada. Meu pai corria lá, comprava as coisas, minha mãe fazia. Quero comer tropeiro, meu pai. Minha mãe ia lá, fazia. Então, assim, a gente sempre teve uma ligação muito grande. E eu conversava muito com ela antes, né? Pelo telefone, e a gente conversava muito. Enfim. E aí, aquele papo vai, papo vem, aquela conversa pra gente, né? De falar como era a Europa, como é viver aqui. Aí, aquelas coisas, deslumbrava, né? Falava que aqui, pô, não tem nada que compare ao Brasil, que aqui é isso, que aquilo é coisa e tal. A gente já sabia que realmente a segurança na Europa, em algumas partes, óbvio, né, de tudo, é bom, né? Mas, enfim, aí como nessa época minha tia, ela tinha perdido a utente que ela cuidava, uma senhorinha, minha tia é cuidadora de idoso, e ela tinha perdido a utente, né? A senhorinha tinha falecido, então ela tinha acabado de receber a rescisão contratual dela. E nisso, meu irmão já tinha mais ou menos uns quase 3 anos que estava desempregado, sim, sem carteira assinada, né? Ele trabalhava fazendo pequenos serviços, mas nada fixo. E não encontrava, e mesmo ele formado em administração e tal, enfim. Eu já trabalhava. E meu pai, ele é servidor público, então ele estava ainda, né, ainda tinha umas pendências então ao Estado ainda. E minha mãe não, minha mãe ficava em casa, ela cuidava da casa, lavava roupa para fora às vezes, ela cuidava de uma criança. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher ativa, né? E as meninas na escola tava tipo assim, quase acabando o ano letivo já, né, para elas. Apesar de, enfim. E elas lá em casa, na época foi época de férias, né? Foi novembro, aí ela acabou estendendo para dezembro e ficou lá na casa da minha mãe até janeiro. Ou seja, ela ficou 3 meses na casa da minha mãe. E nisso foi assim, mil maravilhas. Papo vai, papo vem, alegria cá, presente pra lá. E papai, eu queria comprar isso. Meu pai compra e depois a gente acerta. E vai. E aí a mãe dela teve que ir na frente. E antes da mãe dela ir, ela falou com a gente que ela tinha uma sociedade com uma pessoa que tinha um café, um rapaz que tinha um café. E ela era sócia. E que se tudo desse certo, quando ela chegasse em Portugal, que ela ia ligar pra gente, né, pra minha família, para levar meu irmão a trabalhar com ela. E ela falou que como ela tinha trabalhado num lar de idoso, só que ela falou assim que ela não estava conseguindo ficar por causa do horário, que não dava para coincidir, enfim. E falou com a minha tia, que se minha tia quisesse, ela poderia, né, arrumar essa vaga para ela de cuidador de idoso, que ela não se importasse, que ela e meu irmão hospedar na casa dela, até eles se ajeitarem e depois, né, óbvio, cada um segue seu caminho. E aí foi, só que depois, antes dela quase estar indo embora, ela já começou a botar pilha no meu pai, botou pilha. E aquele negócio, aquela ilusão, né, que tudo é fácil, tudo é óbvio, né, que a gente também foi muito leigo nesse sentido. E aí foi, papo vai, papo vem, conversa. E aí meu pai, então tá, a gente vai tirar os passaportes. Aí tirou o passaporte da minha mãe, do Davidson, que é meu irmão, da minha tia, suas 2 filhas, porque minha tia não ia poder deixar as meninas para trás, né? Porque para depois, para as meninas irem depois, se fosse o caso, a gente ficou com um pouco de medo e de depois não conseguir as meninas ir. Enfim, aquela coisa que a gente não tem conhecimento, a gente faz muita coisa errada. E aí aquela ilusão de tudo, e aí nós ficamos afoitos, né? E aí ela foi embora. E depois disso, passado-se um tempo, que foi no final de janeiro de 2018, essa minha amiga veio, né? Meu pai levou ela também no Hospital As Ideias, no aeroporto. Nossa, a cabeça tá ruim. Lá no aeroporto. E aí lá se foi ela embora e ficou naquele negócio. A gente vai ficar te aguardando em casa. Aí o que aconteceu? Ficou combinado, né? Antes delas virem pra cá, que quando a gente chegasse aqui, ia trabalhar meu pai, meu marido, eu, meu irmão, a minha tia, essa amiga minha e a mãe dela.
ou seja, seriam 7 adultos trabalhando e 4 crianças, porque são 2 filhos dessa amiga minha e 2 filhas da minha tia. E aí foi sugerido pelo meu pai com ela e com elas presentes que se minha mãe pudesse ficar em casa, cuidando da casa, lavar, passar, cozinhar e despachar as crianças para a escola, e que a gente todos trabalhássemos juntos, porque assim, cada um trabalhando, que a gente deve dividir as despesas. E o que seria isso? A gente ia, todo mundo, né? A gente ia juntar o valor da renda, o valor da luz, da água, do gás, da internet, né? Da TV, e que a gente ia dividir para não ficar pesado para ninguém. Esse foi o acordado que a gente fez. E aí ela, não, perfeito, João, perfeito, é isso mesmo. Cada um, aí meu pai falou, não, mas aí a gente faz por pouco tempo, né? Faz assim, a gente une, aluga um espaço maior para todo mundo ter um conforto melhor. Quem conhece meu pai sabe como que ele é. E aí a gente vai ajudando um ao outro crescer, a decorrer, porque aí ninguém fica sem dinheiro. Mas se você for pôr na ponta do lápis, quando tem esse tipo de concordo, né, de concordar, todo mundo fazer isso, o mesmo pensamento funciona, mas enfim, vai vendo. Aí não, é isso mesmo, é isso que a gente vai fazer, pau, manda mesmo a Fátima, a Luciana, o Davidson e as meninas, que a gente chegando lá, a gente já arruma um canto pra vocês e pau. Tá, aí foi. Elas vieram embora, igual eu comentei, a minha amiga veio embora em janeiro, acabou. E nesse período de fevereiro até início de setembro, vocês não têm ideia do tanto de telefonema que eu tinha. E era todos os dias. Às vezes eu tava no meu serviço, o telefone tocando, e eu não podia ficar frequente. A gente usava, não era proibido no hospital, mas não é legal. Você tá trabalhando, você tem que ter um pouco de atenção, principalmente na área que eu tava trabalhando. E aí elas acabam, né? E aí, vocês já compraram passagem? Olha, não compra pra Madrid não. A Espanha é perigosa. Você comprar lá é perigoso de deportar. E eu fiquei, poxa, mas a gente não vai fazer nada de errado, né? Tipo, não tá levando droga, não tá levando nada de errado, né? Enfim. E aí, tá. Aí meu irmão naquela corrida contra o tempo, a gente comprando as coisas, passagem, comprando euro, porque não é só comprar, tirar o passaporte e pegar a mochilinha e você tem que comprar euro, você tem que comprar a quantidade de euro para você poder entrar na Europa, independente se você vai como turista ou não. Então todo tem um processo. Comprar passagem de ida e volta, porque se acontecer algum problema você já tem como voltar. Todo aquele esquema que tem que ser feito, né? E aí foi. Caminho vai, caminho vem. E aí ela ligava, e aí, vocês vão vir? Não, vocês estão enrolando. Ô, João, o que tá acontecendo aí? Desistiu? Não perde essa oportunidade. Vem pra cá, vocês vão ficar na minha casa, vão ser bem-vindos, igual eu fui bem-vindo na sua casa. Quem ouve assim, acha que foi assim também, né? Mas vai vendo. Aí o pai, ele pegou e falou com minha mãe, olha, eu não vai dar pra mim ir agora. E eu também não tinha ainda sido liberada do meu serviço, porque eu já tinha pedido pra ser demitida, né? Pra me mandar embora, desligar da empresa. Demitida é a palavra até feia, né? Ser desligada da empresa pra mim poder receber meus direitos, pra mim poder conseguir pagar minha passagem. Porque não é pagar a passagem, não é, quem conhece sabe que não é tão barato. E aí meu pai falou assim, olha, vamos fazer assim, eu vou mandar a Fátima, o Davidson, a Luciana e as meninas, e depois vai eu, Lara e o Samuel. Fechou. Pronto, a gente foi e foi passando os dias, minha mãe comprando as coisas devagarzinho, resolvendo as coisas, meu irmão resolvendo suas coisas, porque até então, né, coitado, ninguém não tava trabalhando fixo, não tinha como estar arcando com suas coisas totalmente tudo, né? Então, porque quem sabe, né, infelizmente o nosso país é um país maravilhoso, mas é um custo de vida alto no nosso país, né? Mas, vamos lá. E aí ela foi e chegou o dia. Foi em setembro de 2018, dia 22, minha mãe saiu aí do Brasil.
confesso que foi uma dor no meu coração, porque nós nunca tínhamos separado por tão longo tempo e tão longe como foi. Pensa, a minha mãe, né, sempre viveu com o papai, nunca ficou longe. E meu pai autorizou, sabe? Meu pai conversou com ela chorou muito antes da gente ir. Eu lembro que ela conversou com eles, choraram muito. E ele falou, não, eu quero que você vá para cuidar das crianças, porque eu não acho justo criança ficar sozinha em apartamento. Porque a minha amiga, ela trabalhava, mas a mãe dela e os meninos dela ficavam sozinhos dentro de apartamento. E aí meu pai ficou muito com medo de deixar as meninas e a Luciana só, então ele pensou, né? E aí falou, não vai.